Hi folks, welcome to Code English. Sim, né, que é um formato diferente pro canal, a gente vai contar de verdade também. E a gente vai contar usando os termos técnicos, né, que programadores usam no dia a dia, e o propósito de cada um. E os termos que a gente vai falar hoje é sobre a function, o return, event, o comeback, o refactoring. 5 termos em um projeto pequeno. E o inglês, a gente aprende ele técnico durante o curso, lendo documentação, lendo erro de console, tentando entender stop overall. E por muito tempo, assim, eu não entendia direito, mas depois que eu comecei inglês, então algumas palavras eu já memorizei mesmo, e assim eu consigo, né. Mas se eu soubesse inglês melhor, com certeza eu teria evitado muita coisa pra gente. E vocês sabem que eu fiz um curso de inglês que até depois eu vou fazer um vídeo sobre somente esse curso, mas isso fica pra outra coisa, né. E se você ainda não seguiu aqui, faça, se inscreve agora, todo inglês vai sair uma sim, uma sexta não. E o café com leve também, vai ser um sim, o café com leve não. Não vai ser sempre o mesmo quadro na semana, e que vai cuidar e neles um de cada vez. E a gente agora vai ter o estrutura de arbitragem, né, que a gente tá fazendo agora, né. E com essa estrutura inicial, eu já vou deixar até aqui marcadinho para vocês entrarem lá. E a gente vai criar um arquivo simples, abrir o code, criar um index na HTML básico. Lembrando que esse projeto não é pra executar, não é para vocês fazerem ele não. É ele comentado não. Link é só base mesmo, pra gente aprender os termos coding, e aqui a gente vai ter uma URL. E a gente vai abrir um index.js, um script, index, CJS. Pode abrir ele para ver como tá para Brasil. E aqui ADD e tags, ADD, enfim, classe, ADD. Agora a gente vai criar function de adicionar tarefas. E é seguindo um pouco do que a gente vai fazer no Abit Start, né? Que a gente vai adicionar uma tarefa. Então, const tarefa, const lista tarefas, igual a document, que vai ali, lista de tarefas. Lista de tarefas. E não tá entendendo o que eu quero sobre inglês, né? Tá associando tudo. Mas é assim, deixa ele trabalhar. Ele vai traduzir tudo em inglês, mas, gente, vamos falar o que é a função. A function, né? É uma função, como eu falei já no início, né, agora. Mas no contexto da programação ela serve muito ao início, né? Porque, assim, com uma function, você define uma vez e pode chamar quantas vezes quiser. Aqui, ó, decrístico. Aqui, ó. Ele já consertou pra gente. Agora a gente tem que testar se tá funcionando, né? É que ele fez por conta própria várias coisas. Mas assim, você adiciona, remove, salva dados usando o call storage, né? Que aí no treino vem lá em documentação, call a function. Agora que você sabe o significado, a parte lógica aqui é desafio. E aí adiciona pra gente, porque ela sempre faz. Mesmo você pedindo uma coisa, ela faz outra, né? Mas no meio disso tudo aqui, o termo que a gente tá usando muito, e normalmente a gente usa demais, principalmente no botão, né, que é o return. O return, ele devolve uma função, ele entrega e o segundo dele é o que a gente usou aqui. Ele interrompe a função. Se eu não me engano, aqui não tem return. Vou até visualizar aqui. Quer ver? Mas parece que não tem return escrito. Porque o correto seria aqui, lá do David List, que é um return. Ai, vai ficar. Ele entendeu. E o correto aqui seria ter um return, apesar de ele não aparecer aqui, como ela fez no cache, a gente vai fazer no nosso plano, correto, né? Que aqui o create ali, o list context test tá certo. Bora só ver. Que tá aqui, né? E aqui o return era para entrar no botão. Pego, mudei.
que é adicionar stack. O return ele funciona também no console. Return a letter stack. Vamos para as mesmas métodos, né? Que ele integra o resultado e o segundo papel que ele mostra o que a gente usou. Interrompe a função quando o return aparece em hold. Pode parar por aqui, não continua. Nos erros você pode ver até no console logo os erros dele. E esse return, que é aquele que não tem nenhum. Tanto que se a gente for com console return, console login, a gente pode fazer teste, que ele vai aparecer, ó. E retorna aqui pra gente no index ali a função, ali em stack. É isso que o return faz, né? Ele tá aquele retorno que a gente precisa. Normalmente ele é bastante usado no React como a válvula para você fazer o componente inteiro e retornar ele em outro lugar, no app. E a gente também tem a parte de conexão do botão, né? Que é a função que a gente escreve, que é o add button, que vocês estão vendo aqui. E na lente a gente adiciona ele com ID. Os dois termos entram um. E um que é muito usado, eu acho, que não tá aqui, com ele é usado em dois nomes, que tem o event e o ADN event lister, que no JavaScript eles são eventos, que são ações do usuário para clicar, digitar, passar o mouse e pressionar uma tecla. O navegador fica ouvindo, daí o nome ADN event list, que literalmente significa adicionar um ouvinte de evento. Event list, ouvinte de evento. Event under, tratador de evento. Aquilo que vai executar quando o evento acontece. Isso, gente, tudo isso em um código simples. E quem não, do jeito que a IA escreveu, normalmente é o jeito que a gente mesmo humano escreve, não passa muito longo. E como isso daqui é para ser um livro de conhecimento, a gente também tem o comeback, né? Que esse é um dos termos mais importantes no JavaScript e um dos mais confusos, né? Que comeback significa literalmente chamar de volta. É uma função que você passa o argumento para outra função e ela vai ser chamada depois, quando acontecer ou quando for a hora certa. No nosso código, a gente tem a parte do ADD, ou seja, ela é o nosso comeback, né? A gente passou ela para o alineamento list e ela é chamada de volta toda vez que um clique acontece. Quando você lê o comeback, lê pass ao comeback function. Tanto que é uma void. No local de uma função, mas é uma void. E a gente pode até testar no navegador esse microprojeto que a gente fez, que ele remove para tirar esse return e por o return de checklist. Ele retorna um velho invisível aqui, ó. A gente vai fazer teste. Hello, hi. Lembrando que eu só tô falando de termos técnicos, gente, não em formato de linguagem. Uma das coisas que a gente mais faz no mundo da codificação é refactoring. Em inglês, refactoring significa reestruturar, reorganizar. Quando você refatora, ele manda colocar coisa totalmente diferente. E o refactoring pode ser, ele é mais claro assim, manutenção. No entanto, ele serve para outras coisas, né? Que a gente pode refatorar a função para uma variável, a gente vai repetir ou não repetir, ou por exemplo, eu quero refatorar esse código. Por exemplo, aqui que a gente não tem o breakout aqui, head, por exemplo. Só no bond, no link. Olha, ele funciona, ai, mas eu não gostei dessa cor, por exemplo. Vou dar um exemplo super 5.5 entre 8. Por exemplo, ai, eu não gostei. Eu vou até diminuir aqui para vocês verem direito. Não gostei dessa cor. Você pode refatorar aqui e colocar aqui bottom, por exemplo, esse bottom que muita gente não sabe o que fazer com ele. Dá um border radius. Isso tudo, normalmente assim, com auxílio de IA, tudo a gente pode refatorar. Porque a gente pode descobrir o que está bom e o que está ruim. Então aqui é um exemplo bem básico, tipo, de como a refatoração entra, né? No nosso mundo em si. E a gente pode muito bem ter refactory your code. This is nerd refactory. Refatore o seu código. Isso precisa ser refatorado, né? E a gente aprendeu em 5 termos em um projeto funcionando. Sendo que a gente nem fez um projeto gigante em si.
Mas a gente vai trabalhar no próximo vídeo, em cima do mesmo projeto, falando outras funções que a gente aprende em inglês dentro da programação. E anota aí esses 5 termos bem aí. O primeiro, function, um bloco de código com nome e propósito. Return, devolve um valor ou interrompe a função. Event, ação do usuário que o navegador captura. Comeback, função passada como argumento a ser chamada depois. Essa melhora o código sem mudar o que ele faz. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal e me conta aí o que você quer ver nos próximos Code in English. E decide aí, você teve que aprender inglês por causa da programação ou não? Comenta aí. Beijos. Bye, bye.